Pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente tá aqui para falar de um assunto que arde o nosso coração, né? Que é muito aquilo que a gente ama fazer. Inclusive a gente comentou que faz muito tempo que a gente não faz, dá uma saudade. Eu vou ter que ter uma colinha aqui para falar, porque para não me esquecer também de nenhum ponto, né? Porque quando a gente faz é tão automático, né? Composição coreográfica, né? Coisa chique. Não tá coreografia, gente, tá na mesma. É isso. Só uma coisa antes, gente, a gente pede um pouco de perdão do barulho do ambiente, que a gente tá aqui na embaixada, então as coisas estão acontecendo e a gente arranjou um cantinho aqui pra falar com vocês. Então já fica a música de fundo, já adora junto. Vai aí, irmão. Edição do vídeo vai ser facinho, porque aí é só curtir. Bom, nós vamos falar, nós somos, né, parte da equipe de coreografia, da equipe artes hoje, né, e mais especificamente focadas, né, na parte de dança. Eu, a Carol e a Gi, e nós montamos todas as coreografias do ministério, campanhas, eventos, tudo que a gente faz, né? E talvez você tenha uma dúvida aí, né? Quando você vê uma coreografia pronta, ou você que dança com a gente, que ministra com a gente, né? Fala, nossa, mas como que elas fazem para montar essas coreografias, né? Como que tudo isso surge? Vendo além, né? Elas dormem, sonham e acordam já dançando a coreografia. Talvez. Por que não, né? Deus é Deus, mas, amigos, tem muito trabalho. E aqui a gente vai dividir um pouquinho. Eu vou falar um pouco, as meninas vão falar também um pouco de como funciona. Mas se a gente pudesse colocar em tópicos, eu acredito que a primeira e maior parte, o que faz o fundamento de tudo isso, seria a oração, né? Tudo parte do princípio de que Deus nos dá a criatividade, Ele nos dá o dom e o talento e enfim, tudo aquilo que acontece se move por Ele e através das nossas vidas, mas é por Ele, né? Ele quem nos dá a criatividade e tudo mais. Mas um primeiro tópico, depois, né, de orar, de pedir, buscar o coração de Deus, seria a escolha da música, né? Talvez o pessoal fale, como que vocês escolhem? Pega lá a playlist, põe num aleatório e dança a primeira música? Talvez. Em alguns momentos, para algumas coisas. Brincando. Não é assim, né? Então a escolha da música é algo muito importante. E eu separei aqui alguns tópicos. E, gente, um parênteses. Isso que a gente vai passar é aquilo que nós fazemos, né? Como nós fazemos. Não é uma regra, não é lei. As pessoas podem fazer completamente diferente, mas a gente está compartilhando aqui com vocês como mais ou menos nós fazemos, tá? Então, escolha da música. Primeira coisa, orar. Orar, pedir direção de Deus, né? E, enfim, ter os ouvidos abertos, né? E não ter nenhum tipo de preconceito para ouvir as músicas. Eu acho que isso é bastante importante, né? Principalmente a respeito de ritmos, né? Não vou ouvir esse determinado ritmo. Às vezes você tá com a música na cabeça a semana inteira, mas não vou coreografar essa música porque tem um ritmo que... A gente sabe que isso diverge bastante entre as religiões no geral, mas nós particularmente acreditamos, eu acredito que eu posso falar por todas, que nós acreditamos que todos os ritmos, né, todas as melodias, essas coisas assim, elas vêm de Deus, né? Sim, não podia vir de outra pessoa, quem, né, faria algo tão lindo e especial. Então, claro que tem determinadas músicas e letras, né? Essa parte de música ela é bem delicada, mas você tem que ter aí discernimento e sabedoria para utilizar aquilo que é para ser utilizado, aquilo que Deus está falando no seu coração. Nós já coreografamos muitas músicas com ritmos diferentes, não só esse ritmo mais adoração, assim, e sempre Deus fala através dos nossos corpos, né, dos nossos movimentos, e a gente nunca teve nenhum tipo de preconceito quanto a isso, né? Sim, isso entra também na questão de idiomas, né? Por exemplo,
mandarim, não sei, mas gera aquele preconceitozinho do tipo, não é da minha língua, não é do meu país, ou não conheço, nunca vi, o que as pessoas vão pensar. E na verdade, tudo pode ser usado e deve ser usado para honrar Deus, né? Independente da língua, do ritmo, da harmonia. E é isso que a gente pensa e leva para dentro da coreografia. Sempre trazer as artes, né? Como equipe de arte, sempre trazer todas as artes para o centro, né? Ali na vontade de Deus, trazer o reino através das artes. Essa é a nossa missão, né? Sim. Eu acredito. E o ministério, até é interessante falar, a gente tem um tópico aqui que fala disso, mas como a Ká já tocou no ponto de língua, né? Qual que é o público? Pra onde você tá dançando? Eu tô dançando no Brasil. Eu quero atingir um público. O nosso ministério sempre trabalhou com o evangelismo, a arte como uma ferramenta para evangelizar uma pessoa às vezes, né? Claro que a gente pretende e atinge muita gente, mas às vezes a gente consegue levar a arte, consegue levar uma pessoa a Cristo. E talvez, se essa letra dessa música for em inglês, a letra da música é bastante importante a pessoa entender. Então a gente tem que entender o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo. Mas vocês usam, por exemplo, quando vocês faziam campanha, vocês usavam sempre uma música internacional, espanhol, inglês, enfim. Sempre. Por quê? Era sempre uma música que era voltada para um estilo mais dança de rua, né? Um estilo mais pesadão, assim. Mas por quê? Porque nós fazemos apresentações nas ruas. E às vezes a gente ia num bairro onde aquela música ia chamar o povo. E é exatamente isso que a gente fala. É uma música que chama povo. É a primeira música que a gente põe para ministrar, para dançar, porque é onde atrai as pessoas, o som atrai as pessoas. O estilo da música atrai as pessoas. E aí, quando elas estão atraídas, isso é uma estratégia, quando elas são atraídas, a próxima música já é uma música evangelística, que a gente fala que é uma música que tem a mensagem da cruz. Não que necessariamente tenha que ter a palavra cruz, mas que tem a mensagem da cruz. Então, que ela vai atingir o coração daquela pessoa com aquela mensagem. Então, depende da estratégia, tá? Tem que só tomar bastante cuidado, porque se você vai dançar, por exemplo, numa igreja, que tem um estilo bem congregacional, por exemplo, na Filadélfia a gente não tem esse preconceito, graças a Deus. A gente sempre foi muito livre, dançou tudo em cima do altar, né? Porque tudo assim, dentro, claro, da direção de Deus, mas a gente dançou vários estilos já. E só que a gente sabe que aquilo que atinge as pessoas dentro da igreja, muitas vezes, na maioria das vezes, é aquela palavra que é mais direcionada, que a pessoa vai ouvir a letra e ela vai entender automaticamente. Ela não precisa saber uma segunda língua para ela entender aquela letra. Ok? Então, seguindo aqui, orar, né? Ter os ouvidos bem abertos, ouvir diversas músicas, como a gente já falou, sem preconceitos. Um terceiro tópico aqui, ouvir várias vezes. Né? Não adianta você falar assim, ouviu essa música, não gostei da música, vou descartar ela. Calma, às vezes Deus toca no seu coração e você fala, puxa, eu acho que é essa música, mas eu nem gostei tanto da música assim. Mas não é você que tem que gostar, então fica a dica. Ler a letra da música e, no caso, principalmente quando é uma música que não é em português, ter a tradução é muito importante, porque às vezes a mensagem que você quer passar é uma, que Deus está te direcionando é uma, mas a letra da música fala outra coisa completamente diferente. Então tem que ler a letra da música. Compartilhar, e a partir desse momento que você está ouvindo tal, a gente compartilha, né, no caso, entre nós. Eu ouvi uma música legal, achei interessante, compartilho com as meninas. Gente, essa música, ouve, o que vocês acham? E a gente vai trocar as ideias ali. Apresentar a música definida entre nós três, tipo, essa música aqui é uma música em potencial para uma coreografia específica. Não tô falando de campanha, tá, gente? Campanha é diferente. Mas eu vou falar disso também, como a gente escolhe rapidamente aqui, música para campanha. Isso eu tô falando uma música pra gente no nosso dia a dia, que é o que vocês estão mais acostumados, porque essa galerinha mais nova não viveu campanha ainda. Campanha evangelística com 10 coreografias. Eu fui 15. Tudo bem, é mais ou menos por aí. Então, apresenta aos coordenadores. Pra quê? Pra que eles nos
aval, nós somos extremamente livres, graças a Deus a gente eu nunca tive uma música que eu apresentei, que a gente apresentou e falou assim, não, essa música vocês não vão ministrar. Primeiro porque a gente tem consciência, né, a gente não leva qualquer coisa. Sabedoria. Então, e também é uma confirmação de Deus, às vezes a gente, eu acho que é essa, mas vamos buscar uma confirmação, né, não, nossa, legal a letra, fala muito, enfim, então é isso aí, é bastante. Então, para ter uma liberação, né, e uma confirmação, a gente apresenta para os coordenadores. Campanha, rapidamente aqui, não vou entrar muito em detalhes, mas é mais ou menos isso, nós temos sempre, tá? Sempre tem que ter pelo menos essas músicas. Uma música chama Povo, que é aquela que eu comentei anteriormente, né? Geralmente em inglês ou em espanhol, numa batida mais dança de rua, danças urbanas, né? Que a gente geralmente, para atrair as pessoas com esse objetivo. Uma música adoração a Deus para a rua. Como assim, Angélica? Não pode ser aquela música que fala muito do tipo, eu quebro meu vaso, porque a pessoa que tá na rua, que ela não conhece a Cristo, ela não entende aquela linguagem. Então é uma música que direciona a Deus, que tem uma adoração a Deus, mas que não seja tão congregacional, tão igreja, sabe aquela linguagem igreja que a gente usa? Tem uma linguagem simples, isso, né? Que as pessoas geralmente ouvem, que você ouve, tipo assim, uma música que você ouve, um não crente, ele não é crente, ele não conhece Jesus, assim, não conhece Jesus, ele não vai na igreja, ele não congrega em nenhuma igreja, mas ele ouve, do tipo, sei lá, aquelas músicas do Você é espelho que reflete, remove a minha pedra, remove a minha pedra, essas músicas que falam ao coração da pessoa. Então isso é uma música mais populares, que né? fala de Deus, de adoração, mas que dá pra gente pôr na rua. Uma música evangelística, como eu disse, que não necessariamente fale de cruz, tem a palavra cruz, mas que conte a mensagem da cruz, tá? Que é a mensagem de música. Enfim, que fale da mensagem da cruz, né? Que leve a pessoa a entender que ela tem uma opção, que existe um Salvador, enfim, essa é a mensagem dessa música. E uma música de igreja, básico. Geralmente a gente tem mais do que uma chama povo, mais do que uma adoração pra rua, mais do que uma, pra não ficar muito monótono também. Mas no mínimo são essas 4 que eu falei. E igreja, daí igreja é igreja mesmo. Tipo, você tem que sair do seu lugar, você tem que ir até as pessoas. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte no nosso tempo que nós temos, mas você também pode chegar no seu vizinho e falar de Deus pra ele. Então é mais ou menos isso. Essa igreja, que é só na igreja daí que a gente ministra, quando a gente está em campanha, tá? Então isso é um tema específico. Então é assim que a gente compõe, mais ou menos. Aí quantas músicas? Vai depender do tempo de campanha, do tempo teórico e do tempo prático. Porque também não adianta a gente ter 10 dias de tempo prático, nossa, então vamos pôr 20 músicas. Mas se você vai ter 3 dias de teórico, ou seja, você vai ter 3 dias de ensaio. Então não vai dar certo, né? Aí você vai ter que fracionar o grupo e fazer, né, como a gente vai ver aqui mais pra frente, solos, né? Todas as músicas solos, aí você consegue. Talvez, porque também é só 3 pra passar pra 150, né? Hoje é difícil 150, mas na época, saudades, eram 150 mais ou menos. Bom, então, como eu estava dizendo, vamos falar agora de local de apresentação. Então, primeiro tópico é a escolha da música. Falei tudo isso só em escolha da música, tá, gente? Pra vocês verem como parece que é de boinha, mas tem bastante. Quando a gente põe no papel que a gente vê a complexidade da coisa, né? Então, um segundo tópico, que é um tópico bastante importante, é o local da apresentação. Parênteses. É muito importante, tá? Muito importante. E principalmente para quem trabalha assim com grupos técnicos, né, e tal, fala, não, eu tenho que saber a dimensão, profundidade do palco e porari, pororó. Isso não é a nossa realidade, ok? Porque, por exemplo, quando a gente sai para uma campanha, a gente tem que ter, vamos supor, 10 não, mas vamos por aí 7 coreografias, porque pelo que eu falei aqui é 2 de cada uma, no mínimo 8, mas vamos 7, vai, a gente tem 7 coreografias e você tem que adaptar essas 7 coreografias com o grupo para qualquer tipo de ambiente. Rua, essa rua pode ser asfaltada, pode ser barro, pode ser terra, pode ser grama,
igrejas que tem um púlpito médio, pequeno, enorme, com escada, sem escada. Então, por isso que o local da apresentação é importante? Sim. Se você tem uma música para ministrar na sede, por exemplo, na igreja, ou no núcleo, ou no espaço ali da RDA, por exemplo, que a gente tem aqui agora, graças a Deus, um espaço maravilhoso, né? Que é topzera. Então é importante, mas minha dica, e aqui na verdade aquilo que a gente faz, né? Porque aqui eu tô falando aquilo que a gente faz, sempre coreografias adaptáveis. É escada, mas a gente adapta ao lugar quando a gente chega lá. Não tem muito, né? Muita assim, frescura. A gente vai adaptando. Isso é uma realidade nossa, né? Sim. Que a gente vive. Sim. E normalmente quando a gente tem a gente procura sempre fazer isso, sempre dá pra adaptar em qualquer ambiente. Mas se você tem, sei lá, eu vou apresentar em um espetáculo, eu vou ter um espetáculo mesmo, né? Um monte de músicas em um teatro mesmo. Aí é completamente diferente. A gente tá falando realmente o que a gente vive, né? O que a gente faz. E agora, né, Gi? Campanha que a gente fez, campanhas que nós fizemos no Teatro Vitória, que a primeira apresentação era no Teatro Vitória, aqui em Limeira, e, você tem que ter um preenchimento imenso de palco, com entradas e saídas e links de música muito, assim, perfeitos, né? E aí, aquela mesma apresentação a gente adaptava para as igrejas e na rua. Então, claro que não é tudo que a gente fez no teatro que a gente fazia na rua, por exemplo, e nem nas igrejas, mas por isso que a gente tem que ser bem versátil, bem flexível, né? Enfim, não vou me alongar muito nisso aqui, porque é a nossa realidade mesmo, e eu sinceramente adoro, porque é uma experiência mais incrível que a outra, com alguns percalços, Sempre tem uma emoção. com muitas emoções, né? Mas assim. Bom, um terceiro ponto aqui é a parte prática. Vamos montar a coreografia. Cara, eu posso dizer muita coisa aqui, porque é realmente muito complexo para pôr no papel. Mas em geral aqui, nós nos reunimos, eu, a Kai e a Gi, atualmente, mas nós nos reunimos e montamos sempre previamente. Raras as exceções, por exemplo, a última música que a gente, por conta de trabalho, agir em outra cidade, né, tal, a gente não conseguia se reunir durante a semana, mas, por exemplo, campanha, sempre previamente, a gente nunca leva uma coreografia para montar lá, porque o nosso tempo de ensaio é muito reduzido, então a gente não faz isso. Mas assim, músicas mais específicas, tipo, a gente não tem muito prazo, embora a gente estava tentando, né, seguir um cronograma antes da nossa querida pandemia, né? Mas geralmente a gente monta antes, tá? Reúne e já começa a pensar em montar junto as coreografias. Nós dividimos a música geralmente em frases. Nós não somos muito perfeitas nessa parte, porque a gente não faz muito no papel, marcar, parará. Mas sempre a frase musical, ela tem 8 tempos. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então vocês sabem que a gente também passa dessa forma quando a gente vai passar a coreografia. Um passo, conta 1. O segundo conta 2. Enfim, a gente vai fazendo assim. E aí a gente vai montando nessas frases musicais de 8 tempos, ok? Às vezes, né, a gente monta um 8, eu monto um 8, você monta outro 8. Por exemplo, já foram 3 8s da música, 3 frases musicais da música. Então aí a gente faz um Frankenstein, que a gente chama assim, né? Cada uma faz um, depois junta. Vamos pôr um passo para interligar esse combo nesse outro combo, e aí a gente vai dando certo, dando o encaixe perfeito, claro que tudo dentro da música, né? Porque também... E aí é bem importante que às vezes a gente também fala, você pode dividir assim, né, em 8, cada uma monta um 8, ou eu peguei uma frase musical da introdução, ou eu vou fazer a introdução toda, Sim. E a outra vai fazer o refrão, a outra vai fazer a ponte, a finalização da música, que às vezes tem uma pose final, tem alguma coisa assim, um elemento diferenciado no meio da coreografia, também é uma outra maneira que a gente se organiza para montar previamente
essas frases musicais. Sim. E é uma coisa também que o pessoal tem que ter o costume também de fazer, né? Pelo menos você dividir a sua música em introdução, refrão, as estrofes e o final, né? Se tem alguma ponte, se tem alguma coisa do tipo assim, pra você não se perder ali, né? Na música em si, você tem que além de conhecer os passos que você vai colocar, né? E passar para as pessoas, você tem que conhecer muito bem a música, porque senão não faz sentido nenhum, você coloca um braço que tá falando do olho e você coloca um braço lá em cima. Também é uma coisa que a gente usa bastante, né? Essas referências que a letra nos dá, que nos inspiram a criar passos, né? Que referenciam exatamente para a pessoa aquilo que a letra tá falando. Então a pessoa vai ter uma informação auditiva e uma informação visual daquilo. A gente faz bastante com a história da cruz, a história de Jesus. Aí a música vai falar de cruz aqui, por que não colocar, né, fazer o símbolo da cruz mesmo, os braços abertos? Quanto mais reforço visual, auditivo e sensitivo a pessoa tiver daquela música, daquela coreografia, melhor ainda, porque você vai estar deixando ali enraizada a sua mensagem. Sim, legal, isso mesmo. Bom, então, a gente já falou da questão da divisão da música, né? Então, só reforçando, a introdução é aquele instrumentalzinho que introduz a música, que começa geralmente, né, na música. A estrofe é a mensagem em si da música. O refrão é aquele que é repetitivo e geralmente muito mais forte, né? Então, os passos na coreografia tem que acompanhar. Se tem um boom, se tem algo uau que vai acontecer na coreografia, tem que ser nesse momento, no refrão. E as pequenas pontes que, dependendo do cantor, por exemplo, Paulo César Baruch, amo muito, a gente dança muito a coreografia dele, mas as pontes são incrivelmente gigantescas, né? Tipo, ligam... Dá tempo da gente fazer um teatro, uma encenação, tipo um negócio lá, voltar. Mas é assim, legal também. bem legal né? também, Que bem você legal. acaba trazendo outra arte ali no meio da sua coreografia. A gente gosta bastante de fazer isso. Bem legal. Então é importante você saber dessa divisão e aproveitar ela na sua coreografia, porque senão a coreografia fica em um único tom. E aí fica monótono pra quem tá assistindo, né? A pessoa tá assim, vai se enfiando na cadeira. Ela tem que estar interessada naquilo. É o que nós costumamos chamar, pelo menos era o que eu ouvia muito, de ser chapado, né? De ser chapadão, negócio parado, sem movimentação, sem uma subida, uma descida, e isso em tudo, né? Na música ou na própria coreografia, uma coreografia chapada mesmo, isso cansa. Cansa muito. Todo mundo, né? Quem tá dançando e quem tá assistindo também, porque você pensa que a gente não cansa de ficar dançando a mesma coisa do mesmo jeito. Isso depende muito também do seu corpo de bailarinos, do corpo de pessoas, né, que compõem ali a sua equipe. Às vezes você tem 100 pessoas para ensinar aqueles passos e aí fica um pouco difícil você fazer muitas transições, muita movimentação. Aí também às vezes fica até meio poluída a sua coreografia. Então você tem que saber dosar ali certinho, saber, né, o nível de técnica, o nível de vivência que essas pessoas que você está ensinando têm também a respeito de conhecimento corporal, de conhecimento de passos. Isso também influencia muito quando você está passando e está pensando na sua coreografia. Porque às vezes você coloca um passo lá que as pessoas não vão conseguir acompanhar. E aí na hora você vai ter que mudar ou fazer alguma adaptação. Aí você fala assim pra mim: ah, Angélica, mas eu vi um vídeo de um sei lá das quantas, numa competição, um grupo de 3.000 pessoas, eu também já vi, lindo, maravilhoso, subindo, descendo, fazendo um malabarismo, e um que joga pra cima, o outro que vai pra lá, e um que tá aqui na frente que vai pra... Ótimo, mas aí eu te pergunto, quantas milhares de vezes eles ensaiaram a mesma coreografia? A técnica. Qual o nível expressão. técnico? Eles vivem disso, gente. Eu não tô falando, eu não posso exigir de um grupo de pessoas, adolescentes, né, que é o foco, o grupo que a gente trabalha, que vai pegar uma coreografia em 1 ou 2 dias, entendeu? E eu colocar ela pra sapatear, sambar em todos os lugares. E
outro adendo, nós temos pessoas queridíssimas no nosso meio, queridíssimas mesmo, há anos com a gente, que são portadoras de deficiência. E a gente trabalha no mesmo grupo. Eu não ponho essa pessoa para dançar sozinha, a gente trabalha a mesma coreografia, o mesmo passo, às vezes adaptado, mas muito raro, porque a gente geralmente já faz pensando num todo, num homogêneo, né? Então, como eu disse no início, é a nossa realidade, ok? Dando sequência, após a gente finalizar ainda nesse tópico de montar a coreografia, após a gente finalizar a coreografia, nós decoramos cada passo. Então eu tô falando aqui, não tô falando de passar a coreografia pro grupo, estou falando da montagem. Montamos e aí a gente vai decorar. Eu confesso que conforme a idade vai chegando, fica mais difícil, porque eu faço um 8 e não lembro do primeiro 1, entendeu? Então eu tenho que fazer várias vezes para eu conseguir montar um 8. E hoje, graças à tecnologia, né, a gente tem, então a gente usa dela, só que aí você acaba ficando mais deficiente na sua mente, pelo menos é o que eu sinto. A gente grava, né, que são as dicas aqui, né? Grava os vídeos e também deixar alguém responsável. Eu não sou responsável por passar todas as coreografias numa campanha, por exemplo. Eu passo algumas, a Gia é responsável por outras, a Carol é responsável por outras, de passar. Por quê? Eu posso ajudar em todas, mas a que eu sei que eu preciso decorar é essa, porque essa eu vou transmitir, eu vou passar. E tem um pequeno detalhe aqui que eu não coloquei, mas vale lembrar que a gente geralmente passa as coreografias espelhadas, tá? Então, se você não sabe o que é isso, você que dança com a gente sabe, porque a gente dança de frente pra você como se você estivesse no espelho. Então, se eu levantar esse braço, é esse braço que você vai levantar, entendeu? Tipo, de frente pra mim. Eu não preciso ficar de costas pra passar a coreografia, enfim. Por quê? A gente não tem espelho. Né? Não tem uma sala espelhada ainda, Amém. Em nome de Jesus. Mas a gente usa das armas que a gente tem. Eu tô falando então aqui aquilo que a gente, né, faz mesmo. Bom, um quarto tópico já aqui é usar as diferentes direções do ambiente. Então, lembrando, o ambiente ele tem frente, trás, lado direito e esquerdo, 4 cantos, né? Pensando num quadrado ou num retângulo, enfim, numa sala, e 2 diagonais, tá? Uma diagonal e 2, não é 1, 2, 3, 4, aí você tá contando o canto. Então, 1 diagonal, 2 diagonais, ok? Então, dentro disso, a gente vai montando os passos e as coreografias. Eu pensei nessa coreografia começar virada pro canto ou de frente, enfim, aí a gente vai criando. Geralmente a gente cria os passos primeiro e depois as posições, certo? Eu acredito, já me perdi nos pontos, mas acho que é 5. Estilo de coreografia. Geralmente a gente usa o estilo livre, tá? Que não é um balé, não é um clássico, não é nada. A gente não põe essa característica específica no grupo. Por quê? Porque como nós já dissemos, temos diversas pessoas com diversas facilidades e dificuldades. Dificilmente nós temos um grupo que seja tecnicamente um nível de balé clássico que dê pra gente montar um grupo. Então a gente não faz essa divisão. A gente sempre usa, né, um estilo geral, que é um estilo que funciona, né? Pra todo mundo, que é livre, exatamente. E quando a gente faz algumas coreografias de grupinhos pequenos, que a gente fala, grupinhos menores, aí a gente consegue colocar um estilo dança de rua, danças urbanas, mais assim, ou voltado para um jazz contemporâneo, para um balé, enfim. E aí depende também, porque não é muito a nossa característica, tá? Mas dependendo, a gente já fez, sim, e depende do caso, ok? Desenhos coreográficos, né? Quais são? Vou falar aqui os que a gente mais usa, tá? Tem milhares, mas eu vou falar alguns que são os dos que a gente mais usa. Então, uníssono é quando o grupo inteiro tá na plataforma, em uma posição onde não é encaixado um atrás do outro, tipo, não é fila, não é, enfim, não é nada específico, mas quando tá
mesma coreografia, os mesmos passos, ok? Isso é uníssono, a gente usa muito, muito mesmo. Blocos com meio e... O que seria isso? Um bloco, outro bloco e tem um vão no meio ali, onde algumas pessoas dançam, ali a gente faz algumas encenações, enfim. É um desenho coreográfico que a gente usa também. Escada, que é onde a gente usa vários níveis, né? No chão, médio e alto, as pessoas de pé, geralmente. Meia-lua a gente usa bastante também, que seria, né, quando você vê as pessoas assim, meio redondinhos e a frente aberto. Bolinho, a gente usa bastante, que é todo mundo juntinho, né? Círculo, quando é junto. Ou roda, né? O roda, exatamente, círculo ou roda, que é também. O V usa, mas é muito raro por conta da quantidade de pessoas, mas dependendo da coreografia, se for um grupinho e tudo mais, a gente usa mais. E o contraste simultâneo também, que é o grupo em si, vários grupinhos, né, tipo, por grupos, várias pessoas dançando partes da coreografia diferente, ou seja, coreografias diferentes. E por último, vamos falar de elementos coreográficos. Os que nós já usamos, né, enfim, em coreografias, tecidos de diversos tamanhos, grande, pequeno, cores, enfim, bandeiras, né, dependendo da coreografia específica, a gente também já usou, bastão, já usamos também, vela, nós já dançamos com velas, por incrível que pareça, lanternas, top também, a gente já fez música com lanternas e bolas. Pode ser que a gente tenha usado algum outro elemento, tocha, enfim, isso que eu não me lembro, não falei aqui, não me lembro, mas é mais ou menos isso, né, geralmente. E depende da coreografia também, tudo isso é coisa que vem a acrescentar, agregar, deixar mais rica a coreografia. Certo? É isso? Certo. Falamos tudo? Falamos tudo? Pode fechar? Nós pedimos para vocês mandarem algumas perguntas e a gente vai responder algumas delas, né, aqui para vocês, porque o vídeo também não pode ficar muito longo, porque se deixar a gente fala muito. Mas a gente vai responder aqui algumas perguntinhas que vocês mandaram pra gente, interagiram até. Muito obrigada por quem interagiu, porque torna, né, o vídeo muito mais rico e prático para vocês também, né, dinâmico. Ó, vamos lá então, gente, perguntinhas. A gente vai tentar responder rapidinho, tá? Porque eu acho que muita coisa que você perguntou a gente acabou falando aqui, mas só pra não deixar, né, de falar a sua pergunta e você ter certinho aí a resposta. Vocês gostam de usar elementos coreográficos? Sim, nós gostamos e já utilizamos bastante. Quanto tempo vocês levam para ter todas as coreografias da campanha prontas, né? Muito tempo. Todas as músicas de uma campanha, como a gente comentou aqui, depende de quantas músicas. Teve campanhas da gente ter muitas músicas, né? Então aí demora mais. Mas aí também eu me lembro que a gente tinha um grupo maior, no sentido de que a gente foi um ano que a gente selecionou algumas pessoas para nos auxiliarem. Então isso ajuda também no processo criativo e, né, na montagem. Mas geralmente é um ensaio por coreografia. Geralmente. Um ensaio de quantas horas, Angélica? Um ensaio de pelo menos 2h30, 3 horas. Tá? Isso contando só a parte que, se você voltar ao vídeo, a parte que eu disse prática de montar a coreografia. Sem contar escolher música, escolher elementos, só montagem de coreografia. E aí por que são várias horas? Porque é o tempo de você montar a coreografia e o tempo de você decorar a coreografia, que não adianta montar, sair montando e não decorar, você tem que decorar, lado, enfim. Então, é bastante, se você pôr 2h30 aí para uma campanha, suponhamos que tivesse 10 coreografias, dá bastante. Também depende bastante muito dias. disso, né, que você falou. Quantidade de pessoas que tá te ajudando a montar. Sim. Às vezes tem uma música que você tem mais facilidade de montar, o estilo musical é mais familiar para você, né? Você já
tem mais memória visual de coisas que você já viu, vídeos que você já tem mais costume de ver, né, também, que te inspiram a montar, né, mais rapidamente. Eu acho que também faz toda a diferença. Sim, e tem as exceções de coreografia que não vai. Aí você leva 2, 3 ensaios montando a mesma coreografia. Quebrando a cabeça. Acontece também, né? Ficar um ano, tá? Um ano! Quem nunca ensaiou um ano uma coreografia? Diz aí, se você nunca ficou. O que mais? Tem como uma única música ser coreografada com estilos de dança diferentes? Sim. A gente tem uma música que a gente dançava em Libras, a Com o Coração. Só em Libras, a música inteira, tá. E a gente repaginou ela depois para uma outra campanha e colocamos elementos completamente diferentes. Utilizamos algumas coisas de referência da coreografia original, mas mudamos tudo completamente. Só que nesse caso também, né, era uma versão atualizada da música também. Né? Foi assim, era uma música que a gente dançava, que é de Kings Kids Rede, Jokun mesmo. E aí eles regravaram um CD e aí nós utilizamos algumas, até Com o Coração é um exemplo, porque teve também Chama, Deixa a Chama Queimar, que a gente dançava lá no início do ministério, quando eu fazia parte, eu era adolescente lá e dançava, e nós repaginamos ela, mas assim, a música sofreu uma alteração também, né? Então por isso que a gente fez essa repaginação da coreografia, mas tem 5. Como começar a criar uma coreografia? Assiste o vídeo. Falar. Assiste tudo. Porque senão a gente vai repetir tudo de novo, tá? Eu acho que a gente já respondeu. Para criar uma coreografia, eu preciso ser professor ou formado em algum tipo de dança? Eu não sou formada em nada, gente, de dança. Formada, nem eu. Nem eu. Não, você não precisa ser formada, mas você precisa ter uma noção. E você precisa, é muito importante, se você já fez ou se você se dedicar a fazer uma aula, né? Fazer aula de alguma técnica. Por quê? Porque isso vai te ajudar no processo coreográfico. Não, você vai ficar sempre com os mesmos passos. Senhor, oremos, pedimos, sabe aquelas coisinhas assim? Tá errado, Angélica? Não, mas você pode sempre aprimorar. E se você quiser diversidade de passos e tudo mais, criatividade, todas essas coisas, montar uma coreografia, né, legal, que as pessoas não vão dormir ao assistir, é legal você ter pelo menos uma noção. Hoje tem diversos cursos, diversas formas, né? Por conta da pandemia, o EAD veio aí estourando, então você não precisa nem sair da sua casa, você precisa ter força de vontade e disciplina para aprender uma técnica nova, né? Enfim, é muito tranquilo, né? Mas ser formado, a resposta é não. Como surgem os passos da dança? Eu acho que aí vai bastante de inspiração, né? Você tem que estar sempre ligado, né? Vendo conteúdos de dança. Não adianta também você querer montar uma música, sei lá, que tem um estilo de danças urbanas se você só vê balé. Não vai bater muito ali, né? Então você tem que estar sempre ligado, vendo vários vídeos, vendo o que tem de novidade, né? Porque também não fica só nos mesmos passos. Tem, né, umas temporadas aí, às vezes a gente vê que o pessoal tá usando bastante chão, às vezes usando muito salto, muitas coisas assim, tem isso também. Eu acho que é você ficar bem ligada no conteúdo de dança no geral e tá ali tete a tete com Deus pra você dançar a música que Ele quer ver, né? Isso é muito importante, muito, muito importante mesmo. A gente sempre ora e eu sempre pedi, Deus, me dá aquilo que vai de passo, de expressão, aquilo que vai tocar o seu coração, aquilo que os anjos estão dançando. Eu quero dançar e aquilo que agrada o seu coração. E esse é o nosso desejo. Só que assim, parte prática de criatividade, aí você tem que correr atrás. E não adianta também você pegar um vídeo de uma coreografia e falar, vou copiar, né? Vocês nunca fizeram isso? Fizemos. Já fizemos sim. Não vou ser hipócrita não, já fizemos. Eu já fiz isso.
quero uma coreografia super top. Claro que a gente já vai adaptando, porque tem coisa que você não consegue fazer, até por conta do grupo e tal. Mas, assim, já fizemos. Sempre fazem? Não. A gente procura, é muito raro, é a exceção, né? Tem a regra e tem a exceção. Regra, coreografar, exceção. Quando a gente vê algo bacana, algo legal, né? Enfim, que a gente precisa ser muito rápido, a gente já fez sim. Mas, e aí como que vem a criatividade? A criatividade vem daquilo, como a gente já falou, né? Eu só tô endossando e pedindo pra você tomar cuidado só pra você não copiar sempre. Não ficar, né, dependendo daquilo. Só que quanto mais conteúdo você tem, na hora de criar fica mais fácil. Gente, então é isso. Se você mandou sua pergunta e ela não foi respondida, você tenta encaixar. Coloca aqui no comentário, mas tenta encaixar e ver que às vezes talvez você fez a mesma. A ideia da sua pergunta era a mesma, a dúvida era a mesma, só que você colocou de forma diferente, então vale a mesma resposta, tá? Ou, como a Gi disse, tem no conteúdo aí do vídeo, você já ouviu a resposta e falou, já respondeu. Então a gente não fez a pergunta novamente, tá? Porque senão fica muito repetitivo. Mas é isso, galera. Isso é o que a gente faz, isso é como nós fazemos. Na prática, no dia a dia, hoje, é muito natural, então a gente não fica muitas vezes pensando, né, isso, aquilo, outro, a gente já flui naturalmente. Mas para você que tinha dúvida, que né, tinha alguma, né, como será que é isso, como será que é aquilo, porque você só vê o depois, né, como algumas pessoas falam pra gente, a gente vai pra campanha e já tá tudo pronto, a gente fala, nossa, mas montou ontem, né, com certeza. Então, não tem segredo, é fazer, é inspiração de Deus, é entregar tudo na mão de Deus e crer que é Ele quem tá conduzindo esse barco e que vai falar mesmo, né? Tudo depende dele, Nós somos apenas ferramentas que Ele utiliza e que nós o deixamos, né? Eu ouvi essa semana algo bastante interessante. Olhe para o artista, não fique olhando para o pincel, né? A ferramenta, o pincel, somos nós. O artista, muito maior, é Deus. Então é isso que a gente quer, que as pessoas enxerguem quando elas veem uma coreografia, quando elas dançam com a gente, é enxergar e sentir Deus, né? Porque é Ele que é o artista. A gente não fala do pincel do desenhista, né? Do pintor. A gente fala sempre do artista. O pincel que ele usou, a caneta que ele usou lá, ninguém dá muita atenção, né? Então é isso que a gente tem que dar. Deus. E nós somos apenas certo? Um beijo pra você e até a próxima. Até o próximo arte. Fica ligado porque tem coisa saindo do forno, meu amigo. So don't leave me alone, keep coming day and night. Don't leave me alone. Bust down the door to my heart, Lord, it's your home. You don't need no keys.